E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de programação na linguagem C. Então, a gente tá vendo os subprogramas, tá? E a gente viu que tem dois tipos, os subprogramas void e os tipados. O que é void? Void significa ausência. Então, os subprogramas void são os que não retornam nada, tem uma ausência de retorno, digamos assim. Já os tipados têm algum retorno. A gente vai ver direitinho em detalhes depois. Subprogramas também são chamados de funções. Tá? Então, nessa aula, a gente vai olhar as funções void, que podem ser sem parâmetros. Tá? O que são os parâmetros? São valores, variáveis que a gente passa para o subprograma para que ele manipule. Tá? E com parâmetros. Esses parâmetros podem ser por valor ou podem ser passados por referência. A gente vai ver direitinho depois o que é cada um deles. Tá? A gente vai começar então com as funções void sem parâmetros. Tá? Como é que a gente declara então uma função void sem parâmetros? Tem que botar o void aqui, dizer que não tem retorno nenhum, a gente dá um nome para ela. E daí ali, aqui dentro é onde ficariam os parâmetros, mas como não tem, pode ficar vazio assim, ou a gente pode especificar o void. Esse void aqui dentro é opcional. E daí aqui a gente faz um bloco com chaves e bota todos os comandos aqui dentro. Como seria a chamada de função? Então a gente tem o main aqui. E daí para chamar aquela função ali, a gente vai botar então o nome dela, os parâmetros que no caso não tem, e o ponto e vírgula. Tá? Deixa eu mostrar um exemplo bem simples aqui no Code Blocks. Então, esse programa, na verdade, ele não faz nada de muito útil, ele só mostra os números de 1 a 10. E daí, para deixar mais bonitinho, a gente botou essa linha de asteriscos, tá? São 25 asteriscos que vão em um do lado do outro, só para deixar bonitinho, tá? E a gente quer botar em cima e embaixo. Então, se eu executar isso aqui, vai ter os asteriscos em cima, os asteriscos embaixo e os números de 1 a 10. Como vocês podem ver, esse código é extremamente repetitivo, porque tem um for exatamente igual em cima e embaixo. Tá? Então, se a gente quisesse botar N linhas de asteriscos, a gente ia fazer N fors iguais a esse. Então, para isso, a gente usa os subprogramas. A gente vai definir uma função, então, aqui, uma função void, chamar, sei lá, de linha. E a gente vai botar, então, esse for aqui, ali dentro. Opa. Tá? Então, este for não precisa mais. Aqui a gente tem que botar o i, depois eu vou explicar direitinho o porquê. Esse i para fazer o for. Eu botei a função aqui em cima, tá? Porque ela precisa estar declarada antes da chamada dela. E agora a gente vai chamar, então. Linha. A gente quer em cima e a gente quer embaixo. Então, se eu salvar aqui e executar, ele vai dar o mesmo resultado agora, só que não tem dois for, um embaixo do outro, e tem sim o nosso subprograma que a gente chama duas vezes. Se a gente quiser botar, por exemplo, mais uma linha, só chamar de novo linha. E ele vai botar duas linhas. Então, por que a gente teve que botar esse i aqui dentro? Tá? Isso é o conceito de variáveis locais e globais. Tá? Então, as variáveis locais, tá? Elas estão dentro do subprograma. O main também é considerado um subprograma, tá? Porque ele tem um nome e ele tem um bloco de comandos. Então, aqui a gente tem um x e a gente está definindo o x como 5. Aí, aqui nessa função, o f, a gente tem outro x e a gente bota o valor 3 nele, tá? Esses x, eles são diferentes, porque eles são locais. Esse x é local aqui no main e esse x é local aqui no f, tá? Então, o tempo de vida da variável vai só enquanto a função está executando. No momento que termina aqui a execução da função,
essa variável já não existe mais. Já as variáveis globais, elas são definidas fora do bloco de comando. Então, aqui, ó, esse x aqui, ele não está dentro de nenhuma função, nenhum subprograma. Tá? Então, se a gente botar aqui, ó, aqui a gente não precisou nem declarar ele de novo, a gente só tá usando ele. Tá? Esse x é esse x aqui. A mesma coisa aqui. Se o main começar a executar e a gente chamar o f aqui, esse x vai virar 3. Porque a gente definiu aqui no f que ele é 3 e a gente está se referindo à mesma variável, tá? Eu vou mostrar um exemplo simples aqui também, só para vocês verem. Aqui, de novo, como eu fiz antes, eu vou ter que comentar esse main aqui, porque a gente não pode ter 2 mains no mesmo projeto, tá? Então, eu vou para esse meu arquivo aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um main, a gente tem essa variável local aqui, tá? Esse y é local. A gente tem esse x global aqui, tá? O x é global. E a gente está botando que o x é 5 e o y é 5. Então, a gente tá escrevendo na tela, ó, o x no main antes de chamar f tem um valor, o y também. Aí a gente chama f, tá? O que o f faz? O f também tem um y local aqui, esse aqui é local. E o f agora bota o x para 2 e o y para 2, tá? E ele vai nos mostrar que esse x e esse y, tá? Que é para ser 2. E daí agora na volta aqui, ó, acabou a execução do f. A gente tá aqui nesse print, tá? E agora a gente vai ver como é que ficou o valor do x, que é global, depois de executar f, e vai ver como é que ficou o y, tá? O y tem esse local aqui, mas esse y que a gente chamar vai ser esse y local do main, tá? Esse y local do f, como o f já executou, não existe mais. Então, se a gente rodar aqui, ó, x no main antes de f era 5, ok, y no main antes de f também 5, a gente chamou o f, então agora tá nesse print aqui, x no f é 2, porque ele botou para 2, e y no f também é 2. Agora a gente voltou pro main, o x no main ficou em 2, porque era global, o que o f mudou vai manter. E o y no main, esse y local, segue 5, porque a gente não mudou ele aqui localmente. Então, voltando para as nossas folhas, então, as funções, a gente viu as funções void nessa aula, a gente viu as sem parâmetro, e a gente vai começar a ver as funções com parâmetro, então. Tá? Então, valeu, pessoal, até a próxima.